Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o combate ao trabalho infantil no Brasil e no mundo. Estima-se que mais de 215 milhões de crianças e adolescentes estejam trabalhando de forma inapropriada. Como corrigir essa distorção? Para falar conosco sobre este tema, recebemos o coordenador do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Sérgio de Oliveira, que se dedica já há muitos anos a esse tema, e nós falamos sobre a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, um evento promovido pela Organização Internacional do Trabalho, ligada à Organização das Nações Unidas, de importância mundial e que vai ser realizado aqui no Brasil de 8 a 10 de outubro. Bom, no bloco anterior pudemos entender um pouco desse quadro tão difícil, tão desafiador que é o do trabalho infantil, não só aqui no nosso país, mas em todo o planeta. Agora pensando, já que o Brasil vai ser o anfitrião dessa conferência, quais são as responsabilidades do nosso país, quais as propostas que a sociedade civil brasileira tem apresentado para que essa conferência realmente seja um marco no combate ao trabalho infantil? Acho que quando a gente olha para a questão do trabalho infantil, existem alguns aspectos que têm que ser abordados com bastante objetividade. Um deles, a gente sabe que o grande aliado na erradicação do trabalho infantil é a educação, é a escola. Né? A escola, por quê? Quando a criança vai para o trabalho infantil, é porque a família já não... Às vezes é com o incentivo da própria família. Né? Nessa questão, quem é que vai ter a oportunidade de identificar essa situação? É o professor. A criança, quando ela começa a trabalhar, começa a cair o rendimento dela dentro da escola. Às vezes a criança vai para a sala de aula e dorme na sala de aula. Então, é o professor que às vezes fala, esse aluno não quer saber mais de estudar, mas tem um motivo. Uma criança que às vezes a gente vê em São Paulo trabalhando à noite, no outro dia, porque as crianças, muitas trabalham e vão para a escola também. Mas qual é o desempenho dela dentro da escola? Né? E aí a gente identifica que esse parceiro da criança na erradicação do trabalho infantil, o professor, muitas vezes não está preparado para lidar com essa situação. Né? Então, acho que o grande aliado é a educação, é a escola. Né? No combate também em oferecer alternativas. Né? A gente hoje identifica em municípios, por exemplo, onde com uma forte vocação rural e que tem agricultura familiar, a gente sabe que o trabalho infantil acaba porque está na família trabalhando. Então, quer dizer, a alternativa é se identificar essa criança e aí a prefeitura criar alternativas de jornada ampliada. Por exemplo, a criança vai para a escola no período e no outro período vai para uma atividade lúdica, de complementar cultural. Então, essa é uma alternativa. Né? Bom, são várias alternativas colocadas aí. Sim. Agora, e que resultados concretos nós podemos esperar dessa conferência, até analisando o resultado das conferências anteriores, que foram em 97 e também em 2010? Acho que o primeiro é o empenho de toda a sociedade. Né? Eu acho que uma conferência como essa cria uma oportunidade de se estar colocando, como hoje aqui, colocando na mídia esse tema. Então, acho que parabéns aí à LBV de pautar, né, o tema do trabalho infantil. Acho que, por quê? Porque é uma questão social e muitas pessoas não discutem esse tema. Né? Então, acho que isso tem que aparecer mais. Então, dar visibilidade. Por quê? Porque, como nós falamos, né, a complexidade social, então as pessoas que ainda acham que é melhor trabalhar têm que refletir um pouco e perceber que a gente fala, né, lugar de criança é na escola e no orçamento. Né? Então, No caso das políticas públicas. sim, aí é onde entram as políticas públicas. Quer dizer, temos que pensar alternativas por uma questão de geração de renda para as famílias, porque muitas vezes a família, por dificuldades, né, também começa a tem que se alimentar, tem que ter comida, tem que satisfazer as necessidades básicas, e a criança vai trabalhar porque ela às vezes não consegue ver a família dela passando necessidade. E hoje em dia até o própria criança, pré-adolescente, os sonhos de consumo, né, que a família não consegue proporcionar, acabam impulsionando ela É, também, inclusive para essas piores formas. Justamente, quer dizer, se no passado uma boa parte, a maioria das crianças iam trabalhar por uma questão de necessidades básicas, hoje elas vão trabalhar por uma questão de consumo. E aí essa questão de consumo lida com a criança quer comprar um videogame, então a família não tem condições, ela vai trabalhar. Eu acho que isso, quando a gente pensa que esses atores, né, que a sociedade brasileira comece a olhar. Então, a questão da fiscalização, que é um grande parceiro, as políticas públicas, as empresas, para que olhem para a sua cadeia produtiva. Né? Porque às vezes o empresário fala, não, mas dentro da minha empresa não tem trabalho infantil, mas
Será que na cadeia produtiva dele, por exemplo, a gente vê todas as empresas que no Vale do Ribeira, que passam a estrada, que tem uma exploração sexual de um caminhoneiro, muitas vezes, né? Estão transportando que tipo de produto? Aquilo está na cadeia produtiva. Sim. Então, existe responsabilidade. Temos que escolher bem os nossos fornecedores para que eles também tenham esses cuidados e essa prevenção. E não é, e a erradicação do trabalho infantil também não é, acho que tem um peso do governo, dos municípios, né, da educação, quer dizer, acho que todas essas iniciativas conjuntas, eu acho que é a responsabilidade de todos. Sim. Né? Quando se pensa em vamos fazer uma política, não, são vários atores. Tá? Acho que é a escola, é o professor, é o cidadão, aquele que às vezes consome o produto, compra um produto, ele está incentivando. Sim. Né? Às vezes ele olha, fica com o coração partido, aquela criança, mas ele sabe que fazer aquela compra, ou vai no Lava Rápido, ele vê que tem adolescentes trabalhando, tem que buscar soluções, não pode. Ele está financiando. Está incentivando, né? Está incentivando essa situação. Bom, a gente vivencia um clima global de bastante instabilidade. Há uma crise econômica já no seu 5º ano, gerando consequências aí para toda a sociedade. Diante disso, e até pelas conferências preparatórias das quais o senhor participou, como que vem sentido esse clima? Está um clima promissor, favorável para que essa conferência, de fato, avance nos compromissos que são necessários, que devem ser assumidos? Acho que com os objetivos, se continuar do jeito que está, não vai mudar. Né? Nós não vamos chegar em 2016. Acho que tem que mudar muita coisa. Talvez, eu acho que a expectativa que nós temos é que realmente a agenda que venha a sair dessa conferência global, onde teremos a presença de 193 países, né? Essa agenda seja colocada em prática. Tem que tirar do papel. Não simplesmente ficar num documento. Isso tem que se transformar em realidade para essas crianças. Essa responsabilidade é de todos nós, não somente de todos esses atores, mas de cada um como cidadão, de identificar e denunciar também quando necessário, tomar medidas práticas para que nenhuma criança, nenhum jovem esteja sujeito a uma exploração que compromete o seu presente e o seu futuro, não só como indivíduo, mas de todos nós também como coletividade. A esse respeito, o jornalista Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária, em seu livro É Urgente Reeducar, traz aqui um destaque publicado por ele em 27 de julho de 1986, na Folha de São Paulo, quando ele afirmou: "A escola é imprescindível, mas não substitui o lar. O Estado e a sociedade têm de, unidos, gerir soluções para que as famílias criem e eduquem dignamente os seus filhos." E mais adiante ele prossegue aqui no livro: "Tempos mais tarde, anotei esta assertiva do cientista e filósofo judeu-alemão Albert Einstein, naturalizado norte-americano. Abre aspas. Nas crianças reside a esperança do mundo." Fechar aspas. E com essa mensagem nós finalizamos o programa de hoje, refletindo a respeito dessa esperança do mundo. Será que nós estamos dando as devidas condições como educadores, como sociedade, como poder público, para que todas as crianças possam ter seus direitos plenamente assegurados e respeitados? Sérgio, com essa mensagem abrimos também para suas considerações finais. Acho que essa mensagem realmente ela conclui, né? A criança não é só o futuro, mas é o presente. E é o nosso grande presente. O futuro no presente, como acreditamos na LPV. E é o grande presente que nós temos. Sem dúvida. Então nós temos que olhar mais, né? Acho que nós fizemos muita coisa, nós podemos fazer muito mais. Eu acho que se a gente olhar com carinho para essas crianças e colocar uma atitude positiva e uma agenda positiva para transformar essa realidade, com certeza nós teremos muito êxito. Sem dúvida. É nisso que acreditamos. Sim. E agora, você que está nos acompanhando, fazer a sua parte, todos nós fazermos a nossa parte. A Legião da Boa Vontade coloca-se ao lado dessa luta com seus programas socioassistenciais voltados para crianças que estão em situação de trabalho infantil, de exploração. O Fórum Paulista de Prevenção e Educação do Trabalho Infantil também é repleto de organizações que se dedicam a esse tema diariamente. É uma luta da qual todos devemos fazer parte, agarrar a nossa responsabilidade e assumir o nosso compromisso para mudar esse quadro. O programa Sociedade Solidária vai ficando por aqui. Nessa edição, conversamos com o coordenador deste fórum, Sérgio de Oliveira, gestor de parcerias do Senac São Paulo e também economista. Esse tema voltará a ser abordado aqui em nossas próximas edições. Você continuará muito bem informado a respeito dessa terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.